há paralelos entre as crises do fim do Império Romano, agora a gente vai para um outro lado, hein? A fim do Império Romano e os desafios que enfrentamos hoje como sociedade? É interessante essa pergunta, Ana. Por quê? Aí entra naquela obra que eu falei que é a Cidade de Deus, né? Santo Agostinho escreve essa obra mais no final da vida, ou seja, depois de 410, 413. E a obra é, lógico, no geral, uma grande reflexão sobre a história humana e o sentido da história no aspecto filosófico, teológico, então um elemento religioso ali é muito forte, né? O princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. E muitas vezes o pessoal acha que Santo Agostinho só escreveu a Cidade de Deus porque os cristãos estavam sendo acusados de serem a causa da crise do Império Romano. De fato, tem relação com isso, mas não é só por causa disso, porque existe toda a questão da queda, da crise do Império, que é tipo 2, 3 anos antes dele escrever a obra. Se ele tivesse escrito essa obra, se estivesse escrevendo essa obra só por causa disso, provavelmente ele teria escrito antes. Ele não teria esperado 3 anos para, né, falar, vou escrever agora. Não, teria produzido antes. Então, com certeza, a produção da Cidade de Deus tem relação com essas acusações, né? Olha, o Império está em crise, o Império está em ruína, tá? Porque os cristãos não quiseram adorar os deuses romanos, não quiseram fazer isso ou aquilo, e agora os deuses estão nos castigando, etc. Não. Agostinho, me parece que ele coloca duas coisas aí que eu acho que tem muito a ver com a nossa época, com a crise que nós vemos hoje, entendeu? Primeiro, ele deixa bem claro que se o Império está em crise, está em ruína, está desmantelando, é porque, de fato, os romanos em geral foram abandonando bons costumes, virtudes, por um monte de vícios. Um monte de vícios foi adentrando as pessoas, as famílias, as estruturas sociais. O que nós vemos hoje? A gente vê nitidamente a nossa sociedade num processo de desmantelamento. O tecido social está esgarçando. As relações humanas estão cada vez mais complexas. Então é nítido que um monte de condutas e comportamentos que são viciosos, né, desordenados, hoje em dia são aplaudidos. Então, na medida em que você começa a estabelecer uma sociedade que se organiza não a partir de bons costumes, de virtudes, mas de vícios, né, e condutas questionáveis e negativas, é evidente que isso vai gerar uma crise civilizacional, uma crise social. E né? a Então, responsabilidade individual tá onde, né? Isso. Porque ninguém tem nada a ver com isso. E é interessante porque Santo Agostinho, ao mesmo tempo que ele coloca, assim, tem a função, sei lá, do Estado, não sei o quê, mas ele deixa bem claro também a questão individual, pessoal, entendeu? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Mas há um segundo ponto que ele chama atenção, que também é mais esperançoso, porque ele diz, na realidade, quando Roma prosperou, foi famosa, grandiosa, não foi só por causa de algumas virtudes, mas na realidade é porque isso estava dentro do contexto da providência de Deus. Ou seja, nada escapa da providência divina. Então, se Roma teve toda uma prosperidade, isso e aquilo, etc., não foi fruto só de um certo esforço ou virtude romana, mas é porque Deus, na sua divina providência, no seu desígnio, ele, de uma certa forma, contemplou isso e programou isso e permitiu isso. E, portanto, isso também mostra que o desenvolvimento da história, se por um lado tem a participação humana, se por um lado tem toda essa coisa dos atos humanos, né, e do que o ser humano faz ou deixa de fazer, por outro lado, o desenvolvimento da história não é escrito só pelo ser humano. Sim. Mas é principalmente pela providência de Deus. Então, a história, apesar dos problemas, dos sofrimentos, dos malefícios, a vida e a história têm um sentido. Mas esse sentido da história não se encontra simplesmente no plano da imanência, ou seja, não se encontra simplesmente no tempo, dentro da história, mas o sentido é transcendente. Eu só compreendo a história, o aqui e o agora, na medida em que eu tento ver isso a partir da eternidade ou daquilo que vem da eternidade. E é lógico que aqui o elemento de fé, segundo Santo Agostinho, ele é fundamental. Então, eu vejo que muitas pessoas hoje ficam angustiadas, né? Primeiro, essa crise dos costumes, como nós falamos, entendeu? Dos hábitos individuais, dos vícios ou virtudes. Por outro lado, essa coisa de que, meu Deus, para onde o mundo está indo, né? Tudo está chegando ao fim, vai acabar tudo, vai destruir tudo, não sei o quê. Olha, Santo Agostinho diria, de fato, tem muita coisa que nós não sabemos. Sim. Tem coisas que é lógico que é resultado das nossas escolhas e atitudes. Mas nada escapa da providência de Deus e quem dá a última palavra é Deus. Ou seja, a história está caminhando sim para o seu fim. Mas o seu fim é o quê? Né? Não é simplesmente uma destruição. O seu fim
é o reencontro, que é o seu princípio originário. Sim. O seu fim é no sentido de que, olha, tudo isso daqui, se foi feito por Deus, vai reencontrar o seu Criador. E, portanto, todos nós um dia vamos reencontrar com Ele. E aí cada um vai ter que responder perante o tipo de vida que teve. Sim. Vai com o seu eu interior para lá, percebe? Né? Vai com o seu eu interior. E aí, se eu vou participar da cidade de Deus ou da cidade dos homens, Sim. Por um lado é lógico, cidade de Deus, questão do céu, enfim, cidade do diabo vai para o inferno, digamos assim, ele deixa bem claro essa questão de salvação e condenação. Por um lado é lógico, depende de toda uma escolha chamada de Deus, da questão da graça, mas também de como o ser humano se posiciona perante tudo isso.